Sha- Shalom, shalom, amados. Que Deus hoje trate poderosamente conosco, fale conosco, que a glória do Senhor, as suas bênçãos maravilhosas estejam sobre nós, que nós estejamos com o nosso coração aberto para ouvirmos o que Deus tem para falar, amém? Ele, como bom pai, tem sempre uma palavra de alento, de consolo, de ânimo e tipo, vamos, 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 temos muita coisa ainda para conquistarmos. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, faça a sua oração. Fale para o papai, papai, vim te celebrar, vim conhecer um pouquinho mais de ti, vim ter intimidade contigo. Abra o teu coração. Papai, temos expectativas, grandes e poderosas coisas tu vais fazer hoje, papai, no nosso meio, Senhor. Estamos com o coração, papai querido, aquecido para que a tua palavra nos transforme, ela nos modifique, ela traga o teu poder verdadeiro sobre nós, papai. A tua palavra é espírito e vida. E nós queremos que esta abundância desta graça esteja sobre nós de uma forma tão potente que tudo seja transformado. Em nome de Jesus, Pai, renova nossa mente no poder da tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade. Pode vir, Senhor. Nós queremos que toda honra e toda glória seja para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Vamos começar, né, a trazer a palavra do Senhor, o Deus vivo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da fraqueza de Paulo e onde nós podemos chegar a partir desse exemplo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então vamos lá. Aqui Paulo está falando a respeito de daquilo que estava assolando a vida dele. Olha lá. Então, Deus respondeu para Paulo: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais e mais me gloriarei. Amados, me chamou a atenção esses dias que eu estava meditando na palavra, me chamou a atenção a algo que Paulo disse assim, ó, o que Deus falou, Jesus falando para Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, existem dois lugares para nós colocarmos a nossa fraqueza. Comece a pensar aí, onde você coloca a sua fraqueza? Onde eu coloco a minha fraqueza? Porque existe a fraqueza que vai manifestar a graça de Deus. E existe uma outra fraqueza, né? Perdão, existe um outro lugar para depositarmos a fraqueza, que ela não vai manifestar a glória de Deus e vai nos tornar mais e mais fracos para aquilo que é a própria palavra de Deus, a força que Deus quer nos dar, aquilo que é os objetivos de Deus para a nossa vida. Existe um lugar para colocarmos a nossa fraqueza, amados, que nos levará para a morte. E existe um lugar para colocarmos a nossa fraqueza que nos levará para a vida. Então, o Pai hoje, ele está nos chamando a termos um entendimento. Filho, tem um lugar certo para você colocar a sua fraqueza. Veja, por exemplo, a fraqueza que nós podemos passar para falarmos a respeito de problemas. Onde você deposita os teus problemas? Havia uma mulher no Velho Testamento que ela fez um quarto ali para o profeta, o homem de Deus que passava ali perto da casa dela, e ela falou para o marido: Marido, esse homem passa muito aqui, então vamos fazer um lugar para ele repousar. E ela fez um quarto para ele, colocou cama, colocou mesa, colocou uma luz, colocou ali aquilo que pudesse trazer um pouco de conforto àquele homem de Deus. Passou um tempo, aquele homem de Deus, muito grato, honrado por aquilo que aquela mulher havia feito, falou para ela: O que te falta? Ela falou: Nada me falta, estou tranquila. Só que Geazi falou para Eliseu: Eliseu, essa mulher não tem filhos. E aí Eliseu falou assim: Daqui a um tempo você terá um filho. Aí ela falou: Não mintas para mim, meu senhor. Como quem fala: Olha, eu estou satisfeita, não mexe nessa área que não vai dar certo. Mas o pai honrou a palavra do profeta e deu àquela mulher verdadeiramente um filho. E o tempo passou e aquele menino foi acometido de uma enfermidade e morreu. E essa mulher, amados, ela saiu da sua casa, falou para o marido: Olha, arruma um animal aí para mim, eu vou até a casa do profeta. O marido falou: Nossa, mas o que você vai fazer lá? Não é o tempo ainda de você ir lá, não é dia de culto, o que você vai fazer ali? E aquela mulher
desesperadamente foi àquele lugar. Amados, e a todos quanto poderiam se manifestar ali na vida daquela mulher, ela tinha uma resposta só. Perguntavam para ela, vai tudo bem? E ela dizia, vai tudo bem. E até para o auxiliar do profeta, vai tudo bem? E ela disse, vai tudo bem. Então, onde você coloca a sua fraqueza quando você está em dor? Onde eu coloco a minha fraqueza quando eu estou em dor? Será que nós colocamos na mídia social, no Facebook, Instagram, mandamos um áudio para alguém, espalhamos no grupo inteiro, olha, estou passando por isso, por aquilo, e todo mundo fica sabendo da morte que às vezes entrou no nosso coração, morte de coisas preciosas. Então o pai está falando, olha, se você tem problemas, se você está em morte, em luto, se há algo doendo dentro de você, que é algo que você recebeu de mim como promessa e parece que morreu, não coloque essa fraqueza em lugares que não poderão te ajudar. Porque se ela saísse falando de vizinho, vizinho, olha, meu filho morreu, olha, meu filho morreu, olha, meu filho morreu, qual seria o resultado dela? Ela chegou diante do profeta e o profeta mandou Geazi falar para ela, pergunta para ela se está tudo bem. Ela não respondeu para Geazi. Depois ela chegou e se colocou na presença do profeta e o coração dela estava tão angustiado, tão amargurado que o profeta falou, olha, Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Amados, existem momentos tão profundos de dor na nossa vida, nem o profeta mais ungido vai saber daquilo que está acontecendo. Nós vamos ter que falar no lugar certo para Deus. Então veja que o nosso silêncio no meio da dor, indo depositar a nossa dor no lugar certo, vai trazer vitória. E aí aquela mulher abriu ali o seu coração, né? Porque o Geazi foi levantá-la daquele lugar de humilhação. O que aconteceu? O Eliseu falou para ela: não, 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 deixa ela aí mesmo, porque ela está em angústia, ela está em dores. Deixa ela aí, ela está precisando, ei, se derramar. Então, às vezes, amados, nós gastamos tanto tempo querendo derramar a nossa morte, o nosso funeral, diante dos ouvidos e dos olhos de tantas pessoas, e as pessoas não poderão fazer nada por nós. Não estou falando para você não ter um amigo, um pastor, um líder, alguém com que você tenha que abrir o coração. Como são preciosos esses amigos, essas pessoas que nos ajudam. Mas eu estou falando, tenha a direção de Deus. Não fale para todo mundo, ai, não vai tudo bem. Não comece aquelas murmurações. Tenha um lugar de confiança que o próprio Deus vai te indicar para você compartilhar problemas. Não vamos caminhar sozinhos, não é isso que Deus quer, até porque Ele colocou nossas vidas num corpo. Então, existe uma aliança maravilhosa para você no meio das pessoas que te cercam, mas aprenda a discernir o lugar onde coloco dores. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus quer aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza. Só que nós só podemos colocar a nossa fraqueza diante do Senhor. Não é diante de qualquer um, amados. Não é diante de qualquer pessoa que passa. Porque às vezes queremos contar para todo mundo, sabe para quê? Para maximizarmos a nossa dor. Para fazer com que as pessoas tenham compaixão de nós. Para chamarmos a atenção para os nossos problemas. Mas isso não resolverá a nossa situação. Outras pessoas, outras coisas que Deus vai falar para nós, por exemplo, às vezes estamos para sair para uma peleja e vemos um homem experimentado na guerra, Davi experimentado na guerra, ele sabia como guerrear, amados, como ninguém, ele era experimentado, era um homem cheio do poder de Deus, ele tinha estratégias de guerra, o Senhor o tinha ungido para isso, ele era rei, naquela época havia muitas coisas, muitas terras para ser conquistadas, mas houve um momento em que Davi chegou no lugar onde ele morava, uma cidade chamada Ziklag, e aí ele chegou ali e haviam levado suas mulheres, as mulheres dos seus guerreiros, havia uma desolação naquele lugar, uma desolação tão grande, que aqueles que tinham confiança que Davi era um homem de Deus, era um valente de Deus, sabe o que aqueles homens fizeram? Chegaram a pegar em pedras para apedrejar Davi, de tanta desolação que houve naquele lugar, tristeza, filhos levados, bens levados, animais levados, mulheres levadas, e eles, como homens de guerra, sabiam muito bem o que acontecia com prisioneiros de guerra, amados. Então, eles estavam revoltados contra Davi. E Davi não ousou falar, não, vamos para a guerra, vamos guerrear, eu sei guerrear. Não, Davi se dobrou diante de Deus e falou. A palavra de Deus diz que ele chorou, 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 até se esvaírem as suas forças. Davi estava num grande momento de fraqueza, mas a palavra de Deus diz que ele chorou, 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 até que ele cobrou ânimo em Deus.
no meio de numa desolação, de uma catástrofe, ele conseguiu achar forças em Deus, porque Deus o visitou na humilhação. O poder de Deus se manifesta. Agora, se Davi tivesse se deixado levar pela aflição dos seus companheiros de guerra, ele teria arrancado as suas vestes e ficado prostrado. Aonde vamos? Em qual lugar vamos? Para onde levaremos as tragédias e as fraquezas que acontecerem nas nossas vidas? Quando a má notícia chegar, o que eu e você vamos fazer da nossa vida? Existe um lugar onde o poder será aperfeiçoado. E nós precisamos entender que existe um poder pelejando contra as nossas almas. Existe o poder das trevas, do inimigo, do adversário, de Satanás, que quer manter as nossas almas naquele lugar de fraqueza. Agora, quando nós colocamos e depositamos a nossa fraqueza no lugar certo, o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas só existe um poder que poderá se aperfeiçoar: ou o poder do adversário, ou o poder do nosso Deus. Nós vamos ter, amados, que decidir onde eu vou colocar. Aí Davi, maravilhosamente, se animou no Senhor e ele começou a falar com Deus: nós vamos perseguir esse povo que veio e tomou, roubou de nós todas as nossas coisas. O Senhor falou para ele: vai, nós vamos ter sucesso. O Senhor falou: vão. E eles foram, mas debaixo de uma palavra de Deus. Quando você e eu perdemos as coisas, quando algo ruim bate à nossa porta, amados, Deus não está falando seja super crente, não sinta dor. Não é isso que o nosso Deus está falando. Ele está falando sinta a tua dor, sinta a tua miséria, sinta a sua desolação, sinta que você não tem forças para guerrear, mas deixa o meu poder se aperfeiçoar em você. Deus não está chamando as nossas vidas, amados, para suprimirmos, para reprimirmos determinados sentimentos e pensamentos que vêm até nós. Mas Deus está falando, aprenda a depositar aquilo que te vem por fraqueza diante de mim. Aquele que te vem como eu não vou conseguir, como te vem com uma dúvida, com um questionamento, aprenda a colocar. E Davi, amados, ele também tem exemplos na vida dele de falhas. Davi, amados, houve um tempo em que ele achou que ele deveria contar quantas pessoas tinham no seu reino. E ele queria contar até os levitas, que Deus deu ordem para não contar. Joabe, o seu general de guerra, falou: não conta, isso não procede do Senhor. Num determinado livro da Bíblia está falando que Satanás veio, se levantou contra Israel. No outro livro está falando que o Satanás intentou contra o coração de Davi. E Davi, por não colocar aquela tentação, aquela fraqueza na presença de Deus, ele sucumbiu e entregou o seu povo à destruição. Você entende como é importante nós decidirmos? Deus não falou para você e para mim: não seja fraco. Deus não falou para você e para mim: olha, você não pode nunca ter uma fraqueza. Mas ele vai dizer: digo fraco, eu sou forte. Ele não está falando para você: olha, você não pode ter isso, é proibido o crente ter isso, é proibido o filho de Deus manifestar tristeza, angústia, dor, preocupação, ansiedade. Não, o Senhor está falando: quando você tiver essas coisas, você tem um lugar para falar: eu sou forte. Escolha hoje, eu e você. O Pai está te chamando e me chamando para colocarmos as nossas necessidades nos lugares corretos. Vamos falar agora da parte da necessidade. Quando um aperto vem, quando uma situação vem sobre você e sobre a minha vida, como nós vamos fazer, amados, para resolver a necessidade? Às vezes, uma necessidade financeira. Onde nós vamos depositar a nossa confiança? A quem nós vamos abrir a fraqueza da nossa necessidade? Às vezes é um aluguel que venceu, uma luz que venceu, às vezes é uma água que está para ser cortada. Eu tenho um testemunho, amados, a respeito daquilo que eu e meu esposo passamos. Nós fomos extremamente desobedientes nas nossas finanças. Deus nos deu ali uma orientação do tipo de comércio, do tamanho do comércio que deveríamos abrir, mas eu e meu esposo achamos que Deus estava meio ultrapassado, vamos colocar assim, não é? No entendimento dele, de nos dar um projeto tão pequeno. E aí nós achamos: não, vamos turbinar esse projeto, Deus está atrasado, nós temos tanto crédito, tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo. E fomos fazendo, 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 fazendo. Quando abrimos o nosso comércio, não passou muito tempo, meu esposo falou: nós já falimos. Mas a arrogância e a soberba do nosso coração, ao invés de colocarmos a nossa fraqueza diante do Senhor, a nossa fraqueza financeira, o nosso fracasso financeiro diante do Senhor, o adversário estava esperando
uma forma de aperfeiçoar o poder dele, amados. E ele veio e pegou o nosso orgulho e isou contra nós. Ao invés de nós irmos para o Senhor, eu e meu esposo dobrarmos o nosso joelho e falarmos: Senhor, meu esposo já falou que quebramos, que já fracassamos. E o Alexandre falar: Senhor, o Senhor já falou para mim que nós quebramos, eu estou vendo, já quebrou. Mas o que o Senhor tem para nós? Não, corremos atrás de bancos. E foi uma coisa tão tremenda, amados, tão tremenda do zelo do nosso Deus, que nós tínhamos um agendamento marcado para um empréstimo no banco, no qual iria ficar a nossa casa de garantia. Deus usou, amados, um homem que estava pregando na televisão para falar: esse empréstimo que você vai fazer não é para fazer. Mas eu e meu esposo, do alto da nossa suficiência, da nossa arrogância, amados, vamos fazer. Como Davi foi tentado pelo censo e fez o censo, não era para contar o povo, e ele contou, e o povo sofreu. Nós também, amados, por um grande tempo, sofremos, padecemos, até que um dia chegou um decreto do adversário: vocês vão perder a casa, o banco vai entrar agora e vai tomar a casa de vocês. Aí o meu esposo já estava muito atribulado com isso e ele começou a orar e aí sim ele colocou a fraqueza dele no lugar certo. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou? Aleluia! Ele não jogou no rosto do meu esposo: olha, você aquele dia não me obedeceu, você me desobedeceu, e agora você que se vire com a sua casa, vou deixar perder. Não, não foi isso que Deus fez. Sabe o que o pai falou para ele no espírito dele, quando ele estava saindo da minha casa, indo para o nosso comércio, que era interligado? Sabe o que o espírito falou com ele? Falou assim: olha, você começa a ganhar perdendo o medo de perder. Olha que palavra tremenda! O Senhor falou para ele: você está com medo de perder a sua casa, mas comece a ganhar perdendo esse medo. Meu amor lança fora todo medo. Eu vou cuidar disso para você. Enquanto nós corremos atrás do banco para que ele colocasse as nossas vidas em ordem, amados, e deixamos o nosso Deus para trás, no meio da nossa fraqueza, o poder do nosso adversário de Satanás se fortaleceu. Mas a partir do momento que o meu esposo ouviu essa palavra e veio a mim e falou: olha, Deus falou comigo, ele falou que eu começo a ganhar, perdendo o medo de perder, então está entregue nas mãos do Senhor. Nós não vamos perder a nossa casa, amados, e Deus preparou o tempo. É como se Deus colocasse em stand-by a dívida. Não vieram mais pessoas falar: olha, precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, precisa pagar aquilo outro. Deus engavetou o nosso processo. Depois de tempos que já estávamos trabalhando em outro lugar, estávamos com possibilidade de fazermos acordo, aí sim o Senhor começou a se mover e colocou as coisas totalmente em ordem. Mas nós, amados, como o nosso coração é tão embrutecido, porque olhamos para a nossa fraqueza e o Pai fala: vem, nós falamos: não, nós vamos. O Pai fala: vem, entra comigo, entra na minha presença, para que você possa se justificar. Apresenta para mim a sua fraqueza e as suas razões. Isaías 43. Apresenta aquilo que você precisa e eu vou fazer por você. Não. Nós preferimos, amados, ao invés de nós nos humilharmos para Deus, nós preferimos nos humilhar para os homens. E quando nos humilhamos para os homens, nós estamos nos humilhando na carne, e da carne nós vamos colher corrupção. Às vezes Deus pode até falar para você: vai e conversa com aquela pessoa. Mas nós teremos ido primeiro buscar o conselho de Deus. Necessidades financeiras se resolvem aos pés do Senhor. Ai, irmã, você está muito espiritual. Não, querido. Eu sei de onde procede as fontes de bênção para a minha vida e para a tua vida. E é isso que nós precisamos ensinar as pessoas, declarar às pessoas, celebrarmos de onde vem a nossa provisão. Nós agora estamos no reino de Deus e o reino de Deus nos supre. Só que para isso é necessário que nós, como reis, venhamos a buscar a presença do Senhor e falar para ele: o Senhor é rei dos reis, eu estou sem governo agora sobre essa minha fraqueza. Porque o adversário, amados, ele quer entrar na nossa alma. Você sabia o que mais potente nós temos no nosso ser tripartido? É a nossa alma. Nós somos espírito, somos alma e somos corpo. Nós temos um corpo. E o adversário ele quer tomar a nossa alma, porque a nossa alma ela é intermediária entre o reino espiritual e o reino da terra. Então a nossa alma ela fica no meio, ela fica no segundo céu ali, amados, e ela é aberta a várias influências.
Então, desse lugar, o adversário lança os seus dardos inflamados, ele lança as suas tentações, ele lança aquilo que verdadeiramente nós devemos sucumbir diante dele, junto com a carne que quer reinar, que é inimiga de Deus, com a carne que quer vir e fazer para nós deixarmos a cruz que temos que carregar dia após dia. Eles se alianciam ali e trazem para nós pratos. E aí a nossa fraqueza manifesta. E aí Deus vai falar para nós: o adversário quer pegar a sua alma, porque ele coloca poder na tua alma, poder para se rebelar mais e mais contra mim. Cada conselho, amados, que nós pegamos do adversário, nós entramos no território dele, vamos nos afastando da luz. A luz está lá e quer iluminar, mas cabe a nós, amados, a decidirmos: eu ouço as trevas ou ouço a luz. Há uma fraqueza em mim. E quando há uma fraqueza em mim, eu preciso entender qual destino eu vou dar para minha fraqueza? Ou eu me fortaleço no poder de Deus, ou eu me fortaleço no poder do adversário, dentro das rebeliões e rebeldias que o adversário pode lançar contra mim, dentro da dureza, da teimosia do meu coração. E aí, aquele senhorio que Deus tem para nós, como ele diz lá no Salmo 23, o Senhor me domina, nada me falta. Aí, amados, Deus não vai poder nos dominar, porque nós estamos decidindo errado nas nossas fraquezas. Se nós pegarmos o Salmo 23, ele vai falar de pastos verdejantes, ele vai falar de águas cristalinas, ele vai falar da sombra da morte, ele vai falar de lugar de alimentação, e ele vai falar de lugar de alegria, ele vai falar de lugar de unção. São todas as necessidades, amados, que nós temos ali. E nós podemos nos afastar, porque não permitimos que o Senhor nos domine. No meio das nossas fraquezas, a fraqueza pode te levar para a morte e para a vida, para a unção e alegria, ou ela pode te levar para aquilo que é a unção do adversário, o óleo negro do adversário, a manifestação das trevas do adversário e a tristeza do adversário. E nós vamos estar mais enfraquecidos, e a nossa alma será tão contaminada que nós não conseguiremos, amados, chegar no lugar que Deus preparou para nós. Às vezes a pessoa pode falar assim: ai, que exagero, é só algozinho, é só. Não tem nada a ver, amado, não tem nada a ver. É uma palavra, uma frase, uma expressão vinda do inferno. Porque junto não tem nada a ver aqui, um tem nada a ver lá, o outro não tem nada a ver. Quando nós vemos, nós estamos enredados nas mãos do adversário. Ai, mas é só uma musiquinha que tem. Ai, ela tem um ritmo bom e o meu corpo vai no embalo dessa música e eu fico tão assim leve, eu acho legal, eu fico alegre, mas é uma alegria da tua carne e daqui a pouquinho vai fazer com que você esteja envolvida com gestual de prostituição. O adversário vem com sapatinho de algodão. Guarde isso no teu coração. O adversário vem com um sapatinho de algodão e ele vai querer pegar as nossas fraquezas e levar para o lugar da morte. Ele não está brincando, amado. Satanás é destruidor. Ele é homicida, ele é assassino. E ele é assassino do quê? Ele é assassino da presença de Deus, da verdade de Deus, da luz de Deus, do poder de Deus. Por quê? Porque ele vai querer pegar as nossas vidas nas fraquezas. Amados, me lembrei agora, eu creio que pelo Espírito de Deus, havia um rapaz que estava na igreja já há algum tempo, estava muito bem. Uma família inteira, amados, de um povo de como o Senhor escolheu a Corá para ser uma família de sacerdotes, Asaf para uma família de sacerdotes louvadores na presença de Deus, tangedores, né, na presença de Deus. Era aquela família inteira, todos com dons musicais maravilhosos. Ele ali como cabeça da família, a moça cantava, a esposa cantava, ele tocava, cantava bem, e os filhos habilitados em instrumentos para adorar ao Senhor. E esse jovem tinha um problema de drogas, com drogas, não é? E ele estava bem, estava deslanchando, estava com aquele futuro promissor, tinha tido um culto maravilhoso na casa dele ali numa semana, algumas semanas antes, estava tudo tranquilo, indo bem. Aí, de repente, ele teve um problema dentário e ele não conseguiu tomar um remédio ou ter um atendimento tão rápido como seria necessário, e a dor aumentou muito. Aumentou tanto, amados, que ele foi até para frente do consultório para tentar uma emergência, mas naquele lugar ele encontrou alguém que usava drogas. E era uma coisa que, infelizmente, como ele já sabia que a droga funcionava como analgésico para a dor que ele fez, ao invés de apresentar a fraqueza dele e clamar ao pai que estava ali, e falar para o pai: pai, eu estou com muita dor, alivie a minha dor, ou me dê graça para eu suportar a dor, porque às vezes Deus não tira a dor de nós, mas ele nos dá graça para suportar.
Nos dá graça, amados, e às vezes você e eu precisamos exatamente desse poder de humilhação na presença de Deus para termos um conhecimento de como Ele nos socorre. E ao invés desse jovem fazer isso, porque eu sou muito taxativa em determinadas coisas, mas eu não creio que o Espírito Santo ficaria calado nessa hora. Eu creio que o Espírito Santo estaria ali falando com ele. Filho, recolhe a mim, recorre a mim. Não ceda a esse poder para aperfeiçoar a tua fraqueza para o mal, para a morte. E o rapaz chegou e falou: Vamos, eu tenho aqui para mim e para você, vamos. Aí o que aconteceu? Ele deixou ali aquele consultório médico que estava já na iminência de atendê-lo e foi ali. E aí depois, amados, infelizmente, não saiu mais desse lugar. Tentou, 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 mas não tem conseguido mais sair. Ele tinha tido uma visitação angelical aqueles dias, amados. Ele estava ouvindo um culto e ele falou para Deus: Deus, eu não vou conseguir ficar acordado, o senhor me conhece, mas aquilo que o senhor vai fazer por mim se eu tivesse acordado, faça enquanto eu durmo, porque eu estou aqui, eu tenho disposição, mas eu sei que o meu cansaço é muito. E Deus o visitou sobrenaturalmente, e ele viu quando saiu deles alguns demônios amados, que eu creio o demônio do vício. Mas quando chegou a tentação, quando a palavra de Deus foi provada no coração dele, ele não buscou a presença de Deus para sair daquele lugar, porque com certeza o Espírito Santo estava falando: resiste, filho, eu estou aqui, clama a mim. Vem, meu filho, fala comigo. O Espírito Santo deve ter saltado no coração dele, amados, porque não é possível que Deus faça isso com o meu quando eu estou num lugar para aperfeiçoar a minha carne. Será que Deus faz isso só comigo? Então ele é Deus de preferência? Não, Deus não é Deus de preferência. Ele vai saltar dentro do teu coração, ele vai sinalizar dentro do teu coração de maneira que eu e você entendamos. É assim que ele faz comigo. E ele vai fazer de uma maneira em que você entenda que ele está falando: pare, 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 perigo, perigo. Não entre, não faça. Aí, diante de Deus que nos conhece, nos somos indesculpáveis. Ele vai nos perdoar, amados, mas há consequências. Ele vai limpar a penalidade do pecado de sobre as nossas vidas. O salário do pecado é a morte. Ele vai tirar isso. Nós, diante dele, já estamos cheios de vida novamente. Mas será que a colheita, a plantação que fizemos, será que ele vai nos isentar da colheita, das consequências disso? Nós entramos sim no nível de pedirmos para o Senhor, Senhor, aquelas colheitas terríveis, perdão, mas aquela plantação terrível, vem, visita e vai arrancando, Deus arranca. Mas será que se nós ficamos reincidindo, 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 será que o Senhor não tem uma hora que se manifesta como instrumento de justiça? Chega um tempo, amados, que ele se manifestará por instrumento de justiça. Ah, irmã, isso não é bíblico. É bíblico, sim, queridos. É bíblico, sim, porque o Senhor, ele se manifesta contra toda a injustiça. Não é que ele se esquece do nosso pecado para nunca, como se ele sofresse de amnésia, não é isso que ele está falando. Ele vai falar para nós: eu não me lembro, no sentido de penalidade para a morte. Penalidade para a morte, amados. Ele vai nos livrar. A cruz do Calvário prometeu isso para nós e nós pegamos. Mas será que não há dentro de nós um Espírito Santo que fale: não peque, porque a palavra de Deus é que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Eu estou falando de práticas pecaminosas, de nós levarmos o evangelho de maneira de libertinagem. É disso que Deus está falando. Será que Deus ele vai olhando aquela pessoa, ele está saindo do lugar onde Deus pode abençoá-lo, está entrando no lugar de maldição? Que pai irresponsável que seria esse para trazer uma bênção, vamos colocar assim, uma aprovação para quando continuamos com uma vida de pecado? Porque aquele que conhece a Deus não vive pecando. O maligno não lhe toca. Eu não estou falando de mim, de você que tem um desejo de sair do pecado. Aqueles pecados reincidentes que batem a nossa porta, nós estamos falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Estamos depositando a nossa fraqueza na presença de Deus, estamos em processo. Deus está trazendo palavras para nos levantar, nos levantar, nos levantar e aquilo romper da nossa vida. Eu estou falando de pessoas que se deleitam com o pecado, que se entregam ao pecado e desconsideram a sua velha natureza. Aliás, desconsideram a sua nova natureza e vão dando lugar, lugar, lugar. Ah, não, eu sou muito fraca, não vou poder. Não, querido, não, querido. Deus está falando: olha, se você se aperfeiçoar,
no meu poder, é porque verdadeiramente você colocou a tua fraqueza no lugar certo. Agora, se você está se fortalecendo no adversário, a tua carne vai te vencer. Aquilo que são as tentações vão te vencer. Então, o Senhor está nos chamando hoje para um lugar de decisão. Nós temos perdão de pecados, mas temos também uma responsabilidade para com Deus. Paulo falou: olha, não que eu já seja perfeito, mas eu prossigo para viver de acordo com aquilo que eu já conquistei. É disso que Deus está falando. Nós já conquistamos a velha natureza. Então nós precisamos entender que quando uma fraqueza se nos aparece, Deus está falando para nós: ei, eu tenho poder para se levantar desse lugar. Trate isso com seriedade. Às vezes, amados, pegamos a nossa fraqueza. Sabe qual às vezes a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é a falta de perdão. Estamos ali com o nosso coração cheio de mágoa, de dores, e não apresentamos diante de Deus, mas justificamos a nossa dor, a nossa mágoa. O Senhor está falando onde você vai colocar isso. Se você continuar justificando isso, isso vai crescer, crescer, crescer. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É disso que Deus está falando. Precisamos ter cuidado entre a libertinagem e a liberdade que Deus nos oferece. Nós não somos tão livres assim. Ah, irmã, blasfêmia. A palavra de Deus diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Mas existe uma liberdade, amados, que ela não é liberdade, ela é libertinagem e ficamos confusos. E aí nós permitimos que a nossa fraqueza se aperfeiçoe no poder das trevas, porque o adversário está lutando pela tua alma. Ele quer a tua alma. Ele quer colocar o poder dele, a unha dele, as trevas dele dentro da tua alma. Porque se ele não conseguir tocar o teu espírito para que você não vá morar no céu, ele vai querer que você tenha uma caminhada aqui na terra, a mais miserável, sofrida e presa possível. Ele vai trazer os maiores níveis de tentação para nós. E aí você vai falar assim: ah, mas e Deus? Deus não vai fazer nada por mim? Sim, ele vai. Ele já falou: olha. Não tem nenhuma tentação que seja sobre-humana, mas junto com a tentação vem o escape, porque eu sou fiel. Então, ele está falando para mim e para você: quando a fraqueza te chegar, faça como Paulo, tenha prazer nas suas injúrias, nas perseguições, como ele disse aqui, ó, de boa vontade, pois mais e mais me gloriarei nas fraquezas. Então, como Paulo se gloriava? Porque ele sabia que se ele se mostrasse humilde, fraco, sem nenhum poder, limitado diante de Deus, a perfeição do poder de Cristo viria. E ele seria aperfeiçoado em Cristo e não na sua própria carne, no seu próprio eu, dando desculpas para o pecado. Amém, amados? Eu gostaria de deixar essa palavra hoje para você, deixar esse recurso para você e para mim, deixar o entendimento nosso nesse óleo que é essa palavra, para nós começarmos a termos um entendimento que Deus não está falando para você. Ei, seja super crente, Deus está falando para você e para mim. Tenha um lugar certo para correr com a tua fraqueza. Não fique se cobrando por ter fraqueza. Não fique se cobrando por ter humanidade. O que quer dizer isso? São as nossas imperfeições. E aí Deus está tratando com as nossas imperfeições, e aí nós nos condenamos, nos acusamos, batamos tanto chicotada em nós. Eu falo muito essa palavra, porque isso vem de um espírito de religiosidade para nos aprisionar. E nós nunca conseguimos valorizar aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós precisamos entender, estamos num processo de santificação. A santidade já nos foi dada quando nós nos adentramos pela fé no corpo de Cristo. Nós comemos ali aquela carne, bebemos do teu sangue, temos acesso a Deus. Agora, o que Ele está falando para nós, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Não permita justificar a sua carne. Não permita dar desculpas à carne. Não permita que quando o adversário que vem contra você e contra mim, venha a colocar as manifestações das suas trevas. Uma das irmãs que estão aqui, né, está falando, olha, acende uma luz, né, como se fosse uma discoteca ali, e está falando para você, foge, saia desse lugar. Eu fui embora desse lugar. É um casamento, um noivo. Sabe, querido, o noivo não quer dividir você nem um segundo com o adversário. Um marido que verdadeiramente é um marido que quer a sua esposa para si, que ama a sua esposa e quer que ela seja fiel para ele,
Ele não vai permitir isso, ele não quer isso. Então, o nosso Deus é da mesma maneira. Então, nós achamos, é só um pouquinho. Ah, Senhor, deixa, deixa. Mas Deus está falando isso não é bom. Então, tenha onde colocar a sua fraqueza. Saiba que o Senhor teu Deus, ele sempre tem um escape, ele é fiel, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Então vamos entrar na presença de Cristo, nós que nos alimentamos dele, e vamos falar para ele: Papai, não quero colocar a minha fraqueza no lugar errado, eu quero que o teu poder se aperfeiçoe em mim. Eu tenho uma humanidade imperfeita. Eu já entrei na santidade do Senhor quando eu te aceitei. Mas existe um processo chamado santificação. E esse é dia após dia. Santificação. Santidade é algo pronto. A casa do Senhor convém a santidade. Nós somos casa de Deus e estamos convencidos que para nós existe um lugar de santidade. E é aí que nós vamos viver. Mas, amados, dia após dia o adversário apresenta as coisas para nos roubar daquele lugar de santidade. E esse apresentar de coisas ruins para a nossa vida, para nos mancharmos na santidade, é justamente o poder de decisão que nós temos. Nós vamos falar para ele: não, eu estou num processo. E eu não vou sucumbir diante de acusações e condenações, mas eu caminho para o alvo. Eu continuo andando, eu continuo me lavando, e aquele que é puro se purifique mais, aquele que é injusto continua sendo mais injusto, mas aquele que busca o Senhor continue se santificando mais. Santidade é um processo. Aliás, santificação é um processo. Em nome de Jesus, tome posse e caminhe dentro da misericórdia do Senhor. Caminhe dentro do poder de Deus e, principalmente, caminhe dentro dos recursos que o amor de Deus já preparou para mim e para você. Em nome de Jesus, preparou para mim e para você. A Santa Ceia do Senhor é um desses recursos. E se você fez a sua, pegue e já venha à presença de Deus e fale com ele: Papai, eu quero me envolver nesse sangue, eu quero me envolver nesse corpo, porque tu foste aperfeiçoado, Jesus, para me trazer perfeição. E eu sei que eu dependo de ti, eu sou fraco. Eu sou extremamente fraco. E eu prefiro ser fraco. Amados, é muito bom preferir ser fraco. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Deus está falando? Quando você se faz fraco, aí ele pode ser forte em você. Porque é exatamente isso que o adversário quer. Quando nós nos tornamos fracos e damos lugar àquilo que o adversário quer, ele quer ser forte em nós. Ele quer que a iniquidade tome conta de nós. Ele quer que os espíritos malignos tomem conta de nós. Desespero, a desesperança, o suicídio tome conta de nós. Tudo puxado por um gatilho chamado autopiedade, rejeição. Então, amados do Senhor, o orgulho. Então, o Senhor está falando: seja humilde na minha presença, seja pobre de espírito, reconheça que você sem mim nada pode fazer. Me clame, me chame, me invoque, me busque, participe comigo do meu corpo, do meu sangue, e eu vou me fortalecendo em você. E conforme eu vou me fortalecendo em você, a minha luz vem e você vai se tornando cheia do meu poder para vencer as tentações desse mundo e me dar prazer na terra. Em nome de Jesus, Deus não vai nos amar mais nem menos, mas nós podemos dar muito prazer para o nosso Deus. Porque, amados, no livro de Efésios está escrito que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, se nós podemos trazer tristeza, também nós podemos alegrá-lo. Amém? Decida hoje. Vamos ficar mais fortes, em nome de Jesus? Apresente as áreas para o Senhor da tua fraqueza. Eu vou apresentar as minhas e vou comer, tomar essa santa ceia, dizendo para ele: Papai, eu confio que as minhas fraquezas serão fortalecidas no teu poder. Eu vou dizer: eu sou fraca, mas eu me chamo agora de forte. Os fortes se tornam corajosos. Amém? Vamos lá. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, quantos irmãos ouvirem esta palavra, papai? Traga fortalecimento, papai. Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não queremos entrar na aperfeiçoação daquilo que o adversário tem, da perfeição que o adversário tem para nós, ó Rei da Glória. Nós queremos nos afastar mais e mais parecermos com o nosso Cristo. Ele nos fortalece. Papai, tu disseste a Josué: seja forte e corajoso. Às vezes estamos tão intimidados, tão paralisados, ó Deus, porque estamos sem força.
Ah, Pai querido, mas se tu nos dás força, porque aprendemos a colocar a nossa fraqueza diante de ti, eu coloco as minhas fraquezas agora diante de ti, tu conheces cada uma delas. Não temos força, Senhor. Não temos força para nada, Pai, mas preferíamos ser fracos, muito fracos, diante de Ti, para que de nós, seja o reino dos céus. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Vem e nos aperfeiçoa, vem e nos fortalece. Em nome de Jesus, na Tua obediência, Jesus, no Teu nome. Amém. Vamos celebrar. Aleluia. Aleluia, amados. Aleluia. Tem um hino de uma moça chamada Luísa Rosa, que diz assim: há tantas coisas nessa vida que eu não sei por que razão. Eu fortaleço a minha vontade para cumprir a minha própria vontade. Então, e ela fala que depois ela descobre que ela correu atrás do vento. Então, amados, em nome de Jesus, eu quero hoje deixar essa palavra. Não fortaleça a tua vontade para correr atrás do vento. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós e traga sobre nós esse poder. O hino chama vaidade. Se você quiser se submeter a esse hino depois, pedindo para Deus, Senhor, não quero deixar de correr atrás do vento. Eu quero fortalecer a minha vontade para fazer a tua. Em nome de Jesus. Ela fala para eu fortaleço a minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Eu corro, eu persisto, eu busco até chegar ao fim, para descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Amados, não vamos mais correr atrás do vento. Pegue esse caminho e faça-o sempre que as fraquezas se apresentarem. Você sempre vai se encontrar com os braços abertos do nosso Pai para nos fortalecer. Amém? Em nome de Jesus, fico com Deus. Shalom, shalom. Até quarta-feira que vem, permitindo o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.